Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, foi essa declaração de Deus a respeito da conduta moral e do caráter espiritual de Jó, que desencadeou a ira do diabo contra ele. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o temor a Deus, olha o que caracteriza o temor a Deus: desviar-se do mal. O temor a Deus consiste em se desviar do mal, quer dizer, a vida espiritual. Jó estava bem com Deus. Jó, em sua época, era o único ser humano que estava bem com Deus, que estava cuidando da sua vida espiritual. Ele estava bem espiritualmente, e ele tinha integridade, porque a integridade consiste em fazer o que é reto. Se o temor a Deus consiste em se desviar do mal, a integridade consiste em fazer o que é reto. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. As duas coisas que o diabo mais odeia e que ele vai fazer de tudo para tirar de você é a sua comunhão com Deus e a sua integridade. O diabo odeia quando ele vê uma pessoa em comunhão com Deus. Ele odeia quando ele vê que você está bem com Deus, que você está na fé, que você está no Espírito. Ele odeia quando você anda com integridade. O diabo odeia a integridade. Quando Deus fez aquela declaração para ele a respeito da conduta moral e do caráter espiritual de Jó, então aquilo fez a ira de Satanás se acender contra Jó. E ele começou a usar de todas as suas artimanhas e de tudo que estava a seu dispor para tentar tirar de Jó a sua comunhão com Deus e a sua integridade. Só existe duas maneiras de você tirar a comunhão com Deus e a integridade de uma pessoa. Primeiro, é oferecendo para ela o que ela não tem, tentando corrompê-la. Então, seja com muito dinheiro, seja com fama, seja com sucesso, seja com posições privilegiadas, o diabo oferece o mundo. Ele não ofereceu para Jesus, ele levou Jesus no pináculo do templo e disse: olha, tudo isso me foi dado e eu te darei. Mostrou para Jesus a glória do mundo, as riquezas do mundo, e disse: tudo isso te darei, se prostrados o quê? Me adorares. Então, o diabo não está preocupado se você tem muito dinheiro, se você vai ser uma pessoa rica, bem-sucedida, famosa, conhecida, de sucesso, prestigiada, privilegiada. O diabo não está preocupado com isso, desde que você não tenha comunhão com Deus, e você não tenha caráter, e você não tenha integridade, está tudo em casa.
casa. Desde que a pessoa esteja no pecado, ele não está preocupado com o fato de eu ser pastor, ele não está preocupado com o fato do obreiro ser obreiro, do pastor ser pastor, do bispo ser bispo, da esposa ser esposa do pastor, esposa do bispo. Ele não está preocupado, desde que seja uma pessoa corrupta, desde que viva no pecado, desde que esteja na prostituição, no adultério, na mentira, desde que esteja roubando, desde que esteja fazendo o que agrada a ele, ele você não vai ter problema com o diabo. O fato de você estar dentro da igreja, por si só, não implica em problema para o diabo. Você frequentar a igreja, isso não implica nenhum problema para o diabo. Desde que você esteja dentro da igreja, mas viva no erro, viva no engano, viva no pecado. E saiba fingir uma falsa espiritualidade, saiba manter a pose, saiba manter a aparência. Saiba manter uma falsa santidade. Você não vai ter problema com o diabo, pelo contrário, o diabo até ajuda. É verdade, tem gente que o diabo até ajuda ela a crescer, a subir. O diabo ajuda. Ajuda ela a conquistar, ajuda ela a ser bem sucedida, porque vai ser um instrumento nas mãos dele na frente, para causar um escândalo maior, e através desse escândalo, arrastar mais almas para o inferno, porque toda vez que há escândalos, almas vão se perdendo, verdade ou mentira? Por isso que Jesus disse, ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. Jesus afirmou, é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vierem. Seria melhor ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço, ter se lançado ao mar, do que provocar escândalos. Então o diabo até ajuda a pessoa. Ele se corrompeu, e ele é o agente corruptor. Então você vê aí tanta corrupção sistemática, verdade ou mentira? Nós vivemos num país onde a corrupção se tornou algo sistemático, está nas entranhas da sociedade. E não adianta falar só dos políticos não, porque é no geral, a corrupção está no geral. Porque o diabo, a primeira coisa que ele faz para tirar a comunhão da pessoa com Deus e a integridade dela, é oferecer para ela o que ela não tem. É criar facilidades. Então, se o sujeito não tem mulher, ele vai oferecer às mulheres mais o quê? Mais bonitas. Se a mulher não tem um marido, um homem, então ele vai trazer os homens mais bonitos e vai lhe oferecer. Vai dizer, tudo isso te darei. Eu lhe dou o homem que você quiser, eu lhe dou a mulher que você quiser. Você quer dinheiro? Eu lhe dou dinheiro. Eu lhe dou dinheiro, muito dinheiro. Você quer o quê? Você quer poder? Eu lhe dou poder. Você quer fama? Você quer notoriedade? Você quer reconhecimento por parte do mundo? Eu lhe dou. Eu faço de você uma pessoa muito famosa, eu faço de você uma pessoa muito conhecida. Você quer crescer? Você quer crescer na empresa que você trabalha? Eu te ajudo a crescer. Eu vou te promover. Mas você não pode ter comunhão com Deus. Você não pode ter comunhão com Deus e nem integridade. Então, é a primeira arma que Satanás usa. Só que com Jó, essa arma foi ineficaz. Para Jó,
essa primeira investida de Satanás foi inútil, porque tudo que Jó conquistou veio de Deus, foi conquistado com justiça, com retidão, com integridade, com temor, com fidelidade a Deus, com fé em Deus. Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó não havia se corrompido. A riqueza, o poder, a notoriedade que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele era o maior de todos do Oriente. Acredita-se que Jó viveu no tempo dos patriarcas. Jó era conhecido em todo o Oriente. Era famosíssimo. A fama de Jó corria. Mas no caso de Jó, a fama não subiu para a cabeça. O sucesso não subiu para a cabeça. Jó não se corrompeu. Jó era justo. Trabalhar para Jó era uma maravilha. Negociar com Jó, todo mundo queria fazer negócio com Jó. Nos negócios de Jó, ele não queria só ganhar não. Quem negociava com Jó, ambas as partes ganhavam. Ele era reto, ele era íntegro. O diabo não conseguiu corrompê-lo. Ele tinha uma família perfeita, unida. A vida de Jó era de fato uma vida invejável. Aliás, a inveja é o que move as pessoas a querer destruir as outras. Verdade ou mentira? Basta você estar bem, basta você estar tendo sucesso no seu trabalho, basta você estar vencendo na vida, basta você estar galgando o seu espaço ao sol, basta você estar conquistando, basta você ser colocado numa posição de destaque, uma posição privilegiada, e você já vai ser vítima da inveja dos outros, que tem o espírito do pai da inveja, que é Satanás. Então, é só a pessoa se destacar um pouquinho, crescer um pouquinho, ser bem sucedido em alguma coisa, e ela já vai ser vítima da inveja, da maldade dos outros. Verdade ou mentira? Das intrigas, das fofocas, dos disse-me-disse, das perseguições, das calúnias, e de tudo que é proveniente desse espírito do diabo, que é o espírito da inveja, que não suporta ver ninguém bem. É isso aí. O invejoso, ele não suporta o sucesso dos outros. O invejoso, ele não aceita que os outros cresçam e ele não cresça. Então o invejoso acha sempre isso, que era ele quem deveria estar ali, que você não fez por merecer estar ali. É isso que o espírito do diabo extinga nas pessoas, esses sentimentos do mal, de querer derrubar os outros. Então começa as fofocas. Você pode ver, na maioria das vezes, sempre que alguém tem sucesso em alguma coisa, já começam a dizer que foi porque roubou. Verdade ou mentira? É porque roubou, é porque é ladrão, é porque é corrupto, é porque as pessoas não acreditam na integridade dos outros. As pessoas não querem acreditar que os outros cresceram por méritos do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, do seu próprio esmero, do seu empenho, da sua dedicação. Ninguém procura saber quanto tempo a pessoa lutou para chegar ali, o preço que ela pagou para chegar ali, o tanto que ela estudou para chegar ali, o tanto que ela gemeu para chegar ali. Não, se chegou ali, é porque está roubando. Olha, isso aí tem alguma coisa errada, isso aí é porque é o queridinho do patrão, é o queridinho do fulano, é o filho do ciclano. Verdade ou mentira? É sempre assim. Isso é o espírito do diabo. É o espírito do diabo que dissemina essas coisas. O diabo não aceitava ver um mero ser humano ocupando um lugar que um dia foi dele.
porque Satanás era perfeito. Leia depois lá Isaías 14, do versículo 12 em diante, fala quem era Satanás. Ele diz lá: como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu que andava no brilho das pérolas, era querubim da guarda, perfeito eras em todos os teus caminhos, até que em ti se achou iniquidade. Olha só. Então, ele não aceitava ver um homem no lugar que era dele. Como que ele vai ser perfeito? Não existe. Se eu não fui, ele também o quê? Ele também não vai ser, não. Eu vou mostrar que ele não é. Então, essa é a missão do diabo. Você está compreendendo, sim ou não? Essa é a missão de Satanás. É nos tirar da presença de quem, pessoal? De Deus. É isso que o diabo quer. O que ele não aceita, a única coisa que Satanás não aceita, nunca vai aceitar, nunca vai admitir, é que você esteja bem com Deus. É que você tenha comunhão com Deus. É que você esteja no centro da vontade de Deus. É que você seja alvo, objeto do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Olha só, o diabo não aceita isso. Ele não aceita ver você bem com Deus. Ele não aceita ver você sendo uma pessoa justa, íntegra, reta, temente a Deus. Ele não aceita, porque ele não foi. Então, ele usa de todos os meios possíveis, cabíveis e imagináveis para nos tirar da presença de Deus e para nos corromper, para nos desvirtuar. Então é assim. É perseguições, é luta, é isso aí. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Ele está entre nós. Está aí nesse mundo, cão. Nesse mundo podre, aonde de fato é raro achar pessoas assim, íntegras. Se há integridade, presta atenção, se há integridade, já era algo raro na época de Jó, que viveu no tempo dos patriarcas. Suponhamos aí que existisse na terra 100 milhões, vamos fazer 100 milhões, não estou falando aqui de estudos, não, é suposição, que houvesse 100 milhões de pessoas na época de Jó, habitando a face da terra. Desses 100 milhões, Deus falou: ninguém há como Jó, ninguém há semelhante a ele. Só tinha um. Isso na época dos patriarcas, só tinha Jó. Imagina hoje, não precisa fazer muita conta não, né? Não precisa ser muito bom de matemática não, para a gente chegar à conclusão de que hoje também não é. A história não é diferente não. É raro, é tão raro, como eu estou falando, é tão raro a integridade, que as pessoas não acreditam que alguém conseguiu alguma coisa de forma íntegra, de forma justa, de forma honesta. Então, na cabeça dos invejosos, daqueles que são possuídos pelo espírito do diabo, de Satanás, é assim: quem cresceu, quem conquistou, tem alguma coisa errada aí. Na cabeça dos endemoniados é assim: ninguém conquista com justiça, ninguém vence na vida de maneira correta, justa, honesta, ninguém é favorecido por méritos, não. Aí tem alguma coisa, aí tem o dedo de alguém, aí tem panelinha, aí tem corrupção, aí tem malandragem, aí tem alguma coisa. As pessoas não acreditam na integridade das outras, porque na sua maioria não são íntegras. Quem está mal,
Quem está mal tende a pensar como o diabo, porque tem o espírito do diabo. Quem está mal acha que todo mundo está mal. É isso aí. Quem se corrompeu, quem está corrompido, acha que todo mundo também o quê? Está corrompido. Quem está roubando, acha que todo mundo está roubando. Quem está mentindo, acha, porque o diabo convence, incute isso na cabeça dela, que todo mundo está mentindo. Quem trai a esposa, o diabo incute na cabeça dela que isso é normal, todo mundo faz isso, os outros também estão traindo. Quem está se prostituindo, o diabo começa a colocar na cabeça dela que os outros também estão se prostituindo. Quer dizer, está todo mundo no mesmo nível. É tudo igual, ninguém presta. É isso que o diabo coloca. Porque o diabo é assim. Como ele foi destituído do seu posto, ele não aceita que eu e você estejamos bem com Deus. E se ele não consegue lhe corromper, então ele vai tentar tirar essas duas coisas de você através do sofrimento. São as duas coisas que o diabo, através do sofrimento, tenta tirar de você. É a tua comunhão com quem? Com Deus e a tua integridade. Porque quando Deus falou para Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, a família dele e tal. Olha o que o diabo respondeu para Deus, diz assim, no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, teme a Deus em vão? Debalde quer dizer em vão. Porventura Jó, debalde teme a Deus, em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos o que? Abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende porém a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti aonde? Na tua face. Está vendo? Olha o que o diabo falou. Se tirar tudo que ele tem, a comunhão dele, olha o que estava na cabeça de Satanás, que a comunhão de Jó com Deus estava condicionada ao seu bem-estar. Quer dizer, ele só está bem contigo, ele só tem essa santidade, ele só tem essa postura, ele só tem esse comportamento aí, essa integridade, essa santidade aí, porque ele tem tudo. Está condicionado ao bem-estar dele. Mas essa é a intenção do diabo com o sofrimento. Porque quantas são as pessoas que quando estão passando lutas, ela faz justamente isso que o diabo queria que Jó fizesse. Ela abandona a fé. Na hora do sofrimento, na hora do aperto, nos dias da angústia, das tribulações, das perseguições, das injustiças, da dor, da perda, do sofrimento, ela abandona a fé. É isso que o diabo coloca na cabeça da pessoa. Está vendo aí, você está na igreja, você é dizimista fiel, você sacrifica, você largou o pecado, você largou o mundo, você largou a vida errada, você se batizou nas águas, você faz tudo certo, e olha o que acontece com você, olha o que fazem com você. Você quer ser o certinho, está vendo aí? Vai querer ser o santinho, vai querer ser a santinha, olha aí. O que é que você recebe? Você quer fazer tudo certinho, você quer ser bonitinho, certinho, direitinho, justo, íntegro, reto, você quer andar em comunhão com Deus, mas olha aí o que acontece com você. Olha, tem coisa que só você que passa, só você que vive, para levar a pessoa a se rebelar contra quem? Contra Deus.
E quantos não fazem? Quantos não são engabelados pelo diabo? E na hora das injustiças, na hora dos dissabores, quando vem os reveses da vida, ela faz justamente isso que o diabo propõe para ela. Ah, se é assim, então também agora eu vou sair da igreja, então agora eu vou me jogar no pecado de uma vez. Ah, então agora também eu vou pintar o 7, riscar o 8 e borrar o 9, está vendo? Eu tentei fazer tudo certo, eu tentei ser justo, eu tentei manter minha comunhão com Deus, mas para mim as coisas só dão errado. E aí a pessoa abandona a comunhão dela com Deus. Então o diabo conseguiu o que queria. Porque se você vê o que aconteceu com Jó, meu caro, se você leia, não vou ler tudo aqui de propósito, é para você pegar a Bíblia em casa e ler. Leia depois aí do versículo 12 em diante. O que aconteceu? Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, toda a riqueza, todos os bens, todos os servos, todos os filhos. Todos os filhos dele morreram num só dia. Ele perdeu tudo. Tudo ele perdeu. Porque para muitos é assim, é verdade. Para muitos, a comunhão com Deus está condicionada ao bem-estar. Quer dizer, eu só estou com Deus se estiver dando tudo certo para mim. Se Deus estiver me abençoando, se eu estiver vencendo, se eu estiver conquistando, se eu estiver por cima, se eu estiver arrebentando, então Deus Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu vou fazer tudo certinho, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou viver longe do pecado, mas, se alguma coisa der o quê? Errado. Se alguma coisa não sair como eu gostaria, como eu planejei, ah, meu Deus, então eu não quero conversa não contigo não, então eu vou cair na gandaia, então eu vou para o mundo, eu vou para o pecado. É isso que o diabo quer, e é isso que o diabo tem conseguido com muitos têm abandonado a comunhão com Deus, por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa dos sofrimentos, que qualquer um de nós estamos sujeitos a passar, porque estamos vivendo aonde? No mundo que já é de quem? Do maligno, que o diabo está aí. Mas quantos não têm abandonado a comunhão com Deus por causa disso? Só que Jó não abandonou a comunhão com quem? Com Deus. É muito forte, ó. Versículo 20, leia comigo aí o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, está vendo? Nem atribuiu a Deus o quê? Falta alguma. Jó não saiu da presença de Deus. Não saia da presença de Deus, pessoal. O mundo não vai melhorar. Deixa eu falar uma verdade para você. Posso lhe falar uma verdade? Posso. O mundo não vai melhorar. Nós estamos vivendo, agora mais ainda, nós estamos vivendo o final dos tempos. O caldo vai engrossar cada dia mais. Vai apertar a porta que Jesus falou que já é estreita, ela vai ficar cada vez mais estreita. O mundo não vai melhorar, o mundo é de sair para pior. E Jesus nos alertou, ele disse: no mundo tereis aflições. O nosso reino não é nesse mundo, por isso que Deus vai nos tirar do mundo. Porque
que que Deus vai nos tirar do mundo? Porque já não dá mais para instituir o reino de Deus nesse mundo. Porque não tem como haver o reino de Deus aonde Satanás está reinando. Por isso que ele vai nos levar para o reino dele, porque lá Satanás já não está mais. Aí sim, lá a Bíblia diz que não haverá nem dor, nem choro e nem pranto. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo cão, cercado de gente possuída por esse espírito do diabo, da inveja, da corrupção, você vai enfrentar lutas nesse mundo. E a sua comunhão com Deus, não pode estar condicionada ao bem-estar em uma área ou outra, não. Você tem que estar na fé, você tem que estar com Deus em toda e qualquer situação, sob qualquer circunstância. Venha o que vier, dê o que der, aconteça o que acontecer. Vão-se os anéis, ficam o quê? Os dedos. A sua fé, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus não pode estar condicionada à solução de um problema circunstancial ou à conquista de um bem material, não. Se resolver, amém, graças a Deus, Deus seja louvado que resolveu. Se não resolver, paciência, eu vou continuar na fé. Se conquistar, amém, graças a Deus, Deus seja louvado que eu conquistei. Se eu não conquistei, paciência, e eu vou em frente na fé, porque eu estou lutando, acima de tudo, é pela minha alma, é pela minha salvação. Compreende, sim ou não? Não está condicionada a nada não, minha comunhão com Deus não é condicional não, porque a entrega dele por mim foi incondicional. Ele morreu por mim antes de eu nascer. Ele já tinha se entregado por mim. Então, é a primeira coisa que o diabo quer tirar da pessoa através do sofrimento. É o quê? A comunhão com Deus. Não deixa o diabo tirar a tua comunhão com Deus. Aconteça o que acontecer, não abandone a tua vida espiritual, não abandone o altar, não abandone a oração, não abandone a comunhão com Deus, não abandone a fidelidade a Deus. Ele disse, ser fiel até a morte. Se preciso for, até o quê? Até a morte. E receberás a coroa da vida. Olha os discípulos de Jesus. Muitos foram escalpelados vivos. Você sabia disso? Os discípulos, nenhum teve nenhuma morte bonita não. O que teve uma morte assim, mais ou menos natural, foi João, na ilha de Patmos, porque Deus queria revelar para ele o Apocalipse. Mas os outros morreram escalpelados, crucificados, jogados às feras, cortados pelo meio, serrados ao meio, apedrejados, mas não negaram a fé. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da vida me está reservada. Então não deixe as lutas, não deixe os reveses, não deixe a inveja dos outros, a maldade dos outros, a crueldade das pessoas endemoniadas, tirar a tua comunhão com Deus. Pelo contrário, tem que fortalecer ainda mais a tua comunhão com Deus. Compreende, sim ou não? Mas o diabo não parou por aí. Para terminar, diz assim no capítulo 2, aí de Jó, capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então você vê que Satanás está entre nós, né? No meio dos filhos de Deus, tem também quem? Os filhos do diabo, o Satanás. Jesus não falou para os discípulos, lá em João 6, depois você lê,
Jesus falou lá no finalzinho de João 6, Jesus falou para os discípulos assim, ó, vocês não são 12, mas eu vos afirmo, que um dentre vós é o próprio diabo. Então é assim, então tem o joio no meio de quê? Do trigo. Então no meio dos membros fiéis, tem sempre aqueles que não são fiéis, que não são libertos. Então no meio dos obreiros tem, no meio dos pastores tem, porque Satanás está no nosso meio. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o mundo jaz do maligno. Por isso que o mundo é o que a gente vê aí. Porque o diabo está aí no mundo, fazendo o que lhe é peculiar, que é matar, roubar e o quê? E destruir. Por isso tantas mazelas, por isso tanta corrupção, por isso tanta desgraça, por isso tanta desigualdade social, tanta injustiça. Porque o mundo jaz do maligno. O diabo foi expulso dos céus e foi precipitado sobre a terra. Quando os discípulos voltaram, quando os 70 voltaram para Jesus, comentando os milagres que eles estavam operando através do nome de Jesus, e eles falavam, Senhor, em teu nome os próprios demônios se nos submetem. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, olha, eu vi Satanás como raio caindo do céu. Jesus falou para o discípulo, olha, eu vi o dia em que Satanás foi expulso do céu. Eu presenciei o dia que ele foi precipitado dos céus sobre a terra. Para vocês é novidade, mas para mim não, porque eu sei que ele está aí. Eu vi o dia que ele foi precipitado, e Apocalipse 12 fala desse dia. Depois você lê Apocalipse capítulo 12, versículo 7, fala justamente desse dia em que Satanás foi expulso da onde? Dos céus. Então o diabo está aí, passeando pela terra, rodeando a terra e passeando por ela, causando todo o sofrimento que a gente vê presente aí. Basta ler os jornais, ouvir os jornais ou assistir os jornais todo dia. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quer dizer, o sofrimento que até aqui Jó tinha passado, em nada alterou o seu caráter espiritual e a sua conduta moral. Isso é muito raro, meu caro. Em nada, em nadinha. Em nadica de nada. Mesmo depois de perder tudo, de enterrar 10 filhos. Você sabe o que é enterrar 10 filhos de uma vez? Já não é fácil enterrar um, imagina enterrar os 10 de uma vez. Perder tudo. E em nada isso alterou a condição que Jó tinha diante de Deus. Depois de tudo, Deus chega para Satanás e fala, você está vendo Jó? Ele continua íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. E aí, o Senhor Deus fez abriu um parêntese e ainda disse assim a Satanás, ó, olha só, ele conserva a sua integridade, embora me incitar-te contra ele, para o consumir o quê? Sem causa. Está vendo?
Jó conservou a sua integridade. Porque sabe quando é que a pessoa perde a integridade? Quando ela perde a comunhão com quem? Com Deus. O que torna uma pessoa íntegra é justamente a comunhão dela. Perdeu a comunhão com Deus, perde a integridade. A segunda coisa que o diabo quer tirar da pessoa através do sofrimento é o quê? A integridade. A integridade. Porque muitos, na hora da dor, que as coisas estão dando errado, aí descamba para fazer as coisas erradas também. Verdade ou mentira? Aí a pessoa diz, é assim, então agora eu também vou fazer, agora eu vou também pintar o 7, riscar o 8 e o quê? E borrar o 9. Agora também eu vou mentir, agora também eu vou roubar. Então é assim, né? Então eu estava fazendo tudo certinho, e olha aí o que aconteceu comigo. Porque, pessoal, uma coisa, olha aqui para mim, uma coisa é você estar sofrendo por um erro que você cometeu. Quando você está pagando por uma coisa errada que você fez, você tem consciência que você merecia aquilo. Você aceita de bom grado, porque você diz, eu dei mole. Verdade ou mentira? Foi eu que dei mole, eu vacilei, eu errei, e agora está aí as consequências do meu erro. Eu vou ter que encarar e vou dar a volta por cima. Deus vai ser comigo, porque nós fomos criados assim. Quando a gente apanhava da mamãe e do papai, a gente já sabia, porque tinha feito o quê? Alguma coisa errada. Nós fomos educados para aceitar a correção, desde que tenhamos feito algo que nos torne merecedor daquela correção, daquela punição, daquela repreensão. Mas, e quando a pessoa está sofrendo sem ter feito nada de errado? E quando muitas vezes a pessoa está pagando por um erro que não cometeu, é aí que muitos viram o quê? A cabeça. É aí que muitos viram a cabeça. E aí abandona a integridade de uma vez. Ele fala, também é assim? Então agora vocês vão ver também o que é que eu vou aprontar, o que é que eu vou fazer. Então é assim, né? Aí a pessoa descamba para o erro, descamba para a corrupção. Aí ela faz o que o diabo quer que ela faça. Você sabe qual é a maior raiva que o diabo sente? A maior raiva do diabo, vou te falar qual é o maior ódio do inferno. É quando ele prepara o prato e você não come. Aí ele fica... ele prepara a cilada e você não cai. Ele esperava de você uma reação e você tem outra, contrária do que ele esperava. Jó não perdeu a integridade. O sofrimento não tirou a integridade de Jó. Deus falou, ele continua íntegro. Embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto homem tem, dará pela sua vida. Então o Satanás continuou perseguindo Jó. E aí, a mulher de Jó falou para ele assim no versículo 9, Então sua mulher lhe disse, ainda conservas o quê? A tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que a mulher de Jó falou. Você ainda conserva a sua integridade? Você ainda quer ser justo? Você ainda quer ser reto? Amaldiçoa a Deus e morre, quer dizer, abandona a sua comunhão com Deus. Essa é a proposta do diabo. Abandona a tua comunhão com Deus, abandona a tua integridade, porque aí eu te mato e te levo logo para o inferno, que é o que o diabo quer, levar a tua alma para o inferno. Ou você não percebeu isso ainda? Hein? Porque
o diabo não podia tocar na alma de Jó. Ele fez todo esse espetáculo que ele fez, mas ele não podia tocar na alma de Jó. Porque ele não pode tocar, ele não tem acesso à sua alma, enquanto você estiver bem com quem? Com Deus. Enquanto você estiver na fé, enquanto você estiver no altar, enquanto você estiver em comunhão com Deus, o diabo pode pintar o 7, riscar o 8, borrar o 9, ele pode usar quem ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem acesso à tua alma, ele não pode tocar no teu maior bem. O teu maior bem é a tua alma. Você sabe qual é o teu maior patrimônio? É a tua salvação. A tua maior riqueza é o teu nome escrito no livro da vida. Foi o que Jesus falou para os discípulos: alegrai-vos, não porque o diabo se vos submete, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. O que Deus quis nos mostrar através de Jó é que a maior riqueza que o ser humano pode ter é a sua salvação. É a sua salvação. Mas tem gente que parece que não crê mais nisso não, meu Deus do céu. Que não acredita mais não. Em vida eterna, em morte eterna. Tem gente, rapaz, que parece que não acredita que o inferno existe não. É o que o diabo quer. A finalidade do diabo é levar a tua alma para o inferno. Porque se Jó fizesse isso daqui, o diabo tinha acesso à alma dele. Mataria ele e levaria ele. Mas a resposta de Jó foi, versículo 10, para terminar. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Falas o quê? Como qualquer doida. Como falas uma louca, assim falas tu. Você está louca, mulher? Olha o que Jó falou para a mulher dele: você está louca? Você está doida? Você está doida? Todos esses dias Deus tem nos abençoado. Foi o que ele quis dizer aqui. Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quer dizer que a gente só vai estar com Deus se tiver tudo o quê? Tiver tudo bem. Surgiu um problema, uma coisa deu errada, uma dificuldade, a gente vai abandonar a fé, a integridade? Não, você está louca. Então o diabo não conseguiu o que ele queria, através do sofrimento, que era tirar a comunhão com Deus e a integridade de Jó. E você também não pode permitir que o diabo consiga isso com você. Compreende, sim ou não? E no final, lá nos últimos 8 versículos do último capítulo de Jó, depois você lê em casa, Deus restaurou a sorte de Jó. É o que eu falei. De 42 capítulos, só tem 13 versículos. Que fala de abundância, os primeiros 5 e os últimos 8. O resto foi tudo tribulação. E assim é a nossa vida nesse mundo. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. É guerra, pessoal. Nós estamos num conflito. Você não tem noção. Jó não tinha noção do conflito cósmico no qual ele estava envolvido. Ele não sabia dos bastidores. Hoje a gente sabe, hoje nós temos toda a orientação da palavra de Deus a respeito das lutas que a gente passa, das tribulações. A gente sabe que é o diabo, a gente sabe que não é fácil. Jesus nos alertou, a Bíblia nos alerta sobre isso. Jó não sabia de nada disso. E você vê que muitos, com todo o conhecimento que tem da Bíblia, da verdade, tomba diante das dificuldades. Perde a comunhão com Deus, perde a integridade, se entrega para o diabo, toma a atitude que o diabo quer que tome, faz o que o diabo quer que faz. Você tem que investir, se você quer salvar a sua alma. Você quer salvar a sua alma? O que é que você quer mais do que tudo? A glória desse mundo ou a sua salvação? Qual é o objetivo de você estar buscando a Deus, servindo a Deus? É pelo bem-estar nesse mundo? Ou você quer mais do que tudo o seu nome escrito no livro da vida, a sua salvação? Então, se você quer a sua salvação mais do que tudo, você tem que focar no espiritual sempre. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não abandone a sua comunhão com Deus
e nem a sua integridade. E nós temos, para terminar, nós temos o que Jó não tinha. Nós temos acesso ao que Jó não tinha. A verdade, que é a palavra de Deus, e ao Espírito Santo, que é quem nos sustenta em todas as nossas aflições. É o Consolador. Se você nascer de Deus, se você for cheio do Espírito Santo, o diabo não vai conseguir nunca, jamais, nem te tirar da presença de Deus, e nem tirar a tua integridade, e nem tirar a tua salvação. Amém? Se você quer ser salvo, então coloque toda a sua força no espiritual, coloque toda a sua força no novo nascimento, coloque toda a sua força no batismo com o Espírito Santo. Quando vierem as rebordosas, então você já sabe qual é a intenção de quem? Do diabo. Você já sabe o que é que o diabo quer. O que é que o diabo quer? O que é que o diabo quer? Tirar a tua comunhão com quem? Com Deus, e o quê? E a tua integridade. Então você já sabe. Então quando as coisas acontecerem, então você já está vacinado. Você fala, Satanás, então, você queria que eu saísse da igreja, né? Agora é que eu vou mais para a igreja. Você queria que eu parava de orar, agora é que eu vou o quê? Você queria que eu deixava de ser dizimista, agora é que eu vou ser fiel, desgraçado. Você queria que eu me corrompesse, né? Que por causa disso eu me vendesse, eu me corrompesse, agora é que eu vou ser justo, agora, quem está compreendendo? Porque você já entendeu qual é a do diabo. Isso vai te fortalecer espiritual. E essa palavra é para te sustentar até o dia da vinda de Jesus. Essa palavra é para te sustentar até a volta de Jesus. Você tem que se agarrar a essa palavra até você se agarrar ao próprio Deus. Porque até lá vai ser luta. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Com a fé a gente vence tudo. O Jó não venceu? No final ele não venceu? No final, não prevaleceu a justiça de Deus? No final, a justiça de Deus vai prevalecer na sua vida, não tenha dúvida. Você vai vencer todas as lutas, você vai vencer a inveja dos outros, você vai vencer a crueldade dos outros, você vai vencer a maldade, tudo isso você vai vencer. No final você vai vencer, você vai triunfar, mas não vai ser fácil não. Você vai ter que sustentar a tua comunhão com Deus e a tua integridade. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus, coloque as mãos no seu coração.